Lá. Muito boa tarde. Nós estamos aqui hoje na 9ª edição da Expo Debs. E o nosso convidado de hoje é o Rogério, da R-Lave Lavanderia. Então vamos bater um papo aqui, ouvir um pouquinho mais sobre ele, sobre a história dele e quais são os planos aí futuro. E aí, Rogério, tudo bem? Como que tá a feira? Tudo bem, gostando? Bruninha, tudo bem. Prazer estar aqui com vocês nessa feira, a primeira nossa, né? Primeira de muitas aí, né? Aí. Que vamos participar. Obrigado pelo convite. Bom, a R-Lave, ela está aqui em Americana, né? A única lavanderia de tantas que temos aqui hoje, né? A nossa foi uma das primeiras lavanderias. Hoje nós estamos falando aí de aproximadamente umas 15 lavanderias. Hoje, só aqui em Americana, né? Então, assim, o pessoal realmente caiu no gosto. A lavanderia, ela está crescendo o faturamento, então isso só demonstra que realmente o pessoal aderiu mesmo, né? Então a gente está super feliz de participar da feira, de estarmos com a lavanderia aqui no Crema, né, na Nossa Senhora. Aqui do ladinho, então. Aqui do ladinho, temos uma unidade aqui. E aí a gente, atendendo a pedidos, né, a gente agora formatou, estamos franqueando agora a lavanderia. Então, muita gente perguntava, né, olha, por que eu queria colocar uma, como funciona? Então acho que por dia tinha, sei lá, 3, 4 que passava e perguntava, né? Então aí a gente realmente formatamos a lavanderia agora para futuros franqueados, né? Legal. E como que começou, né? Você trabalhou já em algum outro ramo? Foi para esse empreendimento da lavanderia? Sim. Me conta um pouquinho, como que foi o início dessa história? Bom, Bruninha, apesar, né, na aparência de mocinho, né? Mas eu já tenho uma rodagem aí, eu tenho 32 anos de varejo, né? Fui executivo de varejo, do ramo alimentar, comecei no ramo alimentar, depois fui para o ramo pet. E recentemente eu estava como regional de operações da C&C, né, com casa e construção. E surgiu justamente desse crescimento de lavanderia, da minha necessidade, na verdade, né? Eu também tive uma necessidade de lavar minhas roupas, e aí eu frequentava uma lavanderia, não aqui em Americana, mas em Indaiatuba, que era a minha sede, que eu era regional do interior e a minha sede era em Indaiatuba. Então eu frequentava muito uma lavanderia lá do meu amigo Moacir, inclusive a gente fez amizade, ele trabalha na Azul, ele é piloto da Azul. E aí ele me deu algumas dicas e tudo, eu falei, poxa, legal, né, quanta gente não tem. E aí quando eu fixei moradia aqui em Americana, né, minha esposa é daqui de Americana, lógico que agora eu também sou eleitor de Americana agora, sou cidadão americanense, né? E aí a gente veio morar aqui e eu vi que realmente, né, não tinha lavanderia, né? E aí coincidentemente tinha um ponto ali no Crema. Aí eu conversei lá com a equipe do seu Cido, e aí a gente conseguiu, era uma farmácia, o ponto da lavanderia ali, né? E aí a gente fixou a lavanderia lá, e aí já começou com sucesso, o pessoal realmente aderiu bastante, e estamos aí já. Agora em setembro a gente faz o aniversário de 2 anos. Isso aí, então de uma dor virou um case de sucesso. É isso aí. Legal, e agora expandindo aí com essas franquias, levando para todo mundo. E me fala um pouquinho, qual que é o diferencial aí da R-Lave? Olha, da R-Lave, bom, a gente trabalha com... Tem algumas lavanderias aí, a gente acabou descobrindo pelo feedback de alguns clientes, que algumas trabalham até com essências, né, de produtos. Nós não, nós trabalhamos com um produto realmente, trabalhamos com o melhor que tem no mercado, né? Então a gente trabalha com sabão Omo e o amaciante Comfort. Então não é essência, justamente produtos específicos para lavanderia. Nossas máquinas são máquinas profissionais, né? Não são máquinas de uso doméstico, como algumas lavanderias também têm. Tem algumas lavanderias que têm até umas máquinas bonitas, né? Eu, inclusive, quando montei a minha, eu fui em uma lavanderia, eu vi umas máquinas cromadas, umas máquinas de inox bonita, né? Aí eu falei, liguei pro meu fornecedor, falei, poxa, por que a minha branca e tal, eu queria umas cromadas assim, eu tinha pedido, né? E aí ele falou, não, essas máquinas elas são de uso doméstico, então ela não é indicada para a lavanderia no volume que a gente precisa estar, né? Que é realmente aquela linha de produção
né? Onde Sim. um usa, o outro já usa. Então a gente tem aí, tem lavanderias que trabalham 24 horas, né? A nossa trabalha no horário do crema, então a gente está no mesmo horário do crema, né? Das 8 às 22, de segunda a sexta. E aos sábados, aos domingos e feriados, a gente está até às 8, das 8 às 20, né? Então, mas tem lavanderia que é 24 horas, então ela não aguenta. É igual micro-ondas na empresa, né? Ele não foi feito para a empresa, né? Ele foi feito para os domésticos. Tem muita gente que coloca, não dura, um micro-ondas numa empresa não dura 5, 6 meses, né? Ele já quebra. E aí você tem que comprar um outro. É praticamente isso. Entendi, muito bom. E para quem quer ser um franqueado, como que ele pode te procurar? O que ele deve fazer? Como que funcionaria aí toda essa jornada para ele conseguir realmente se tornar um franqueado? Você seria só para Americana, região? Como que é? Me conta um pouco. A gente, para você ter uma ideia, eu tenho um franqueado, um interessado em Boca Raton, na Flórida. Nossa. Né? Então, ele viu a gente no Instagram, inclusive nosso Instagram aí, quem quiser, @rlave_lavanderia. Então, quem quiser seguir a gente lá. Mas ele viu a gente no Instagram, tínhamos amigo em comum e ele tá lá agora. Ele falou, poxa, tô morando aqui, tem um monte de brasileiro e tal. E as lavanderias lá, eu acabei indo lá em Miami, não são como as nossas, né? A deles, eles têm um sachêzinho que você joga lá na máquina para lavar com amaciante, sabão. As máquinas são super sujas, né? Um dos nossos diferenciais também, a ideia é que a lavanderia ela seja autônoma, né? Não tenha funcionários, né? Mas aí vai depender muito do que você quer, né? Realmente oferecer para o teu cliente, né? No meu caso, eu coloquei uma pessoa, tem uma pessoa que fica lá, ela fica o dia inteiro, ela higieniza as máquinas, e de manhã, de tarde, à noite, ela fica num período ali comercial, que é de maior fluxo, então ela tá ali, ela ajudando o cliente, a gente também tem e aí com ela eu consigo realmente oferecer outros serviços, como de leve e trás. Então, se o cliente realmente não tem tempo, liga, ela vai e busca para o cliente. A gente também temos uma parceria com o Senac. Então, os uniformes, as roupas do Senac, a gente que lava, né? Então, a parceria com o Senac e aí ela que faz. Então, uma vez que você tem um funcionário, você consegue agregar alguns serviços, né? A ideia é que não seja, né, que seja autônoma total ali. Mas se você tiver oportunidade, quiser ter, eu acho interessante. Eu acho que é um dos diferenciais da R-Lave é justamente esse. Termos uma pessoa ali, realmente... Tem algumas lavanderias que você entra, parece que está abandonada há séculos, né? Eu sei porque os técnicos que vão fazer a higienização das máquinas, para mim, eles fazem no Brasil inteiro, né? São técnicos homologados que eles fazem no Brasil inteiro. E eles falam que vem na nossa lavanderia, ele não acredita, né? E a nossa lavanderia, se não for a única, é uma das únicas que tem uma pessoa. E isso faz toda a diferença, né? Você vai lavar a sua roupa e você chega lá, o negócio está todo imundo, você não vai lavar mais, né? Aí você já perdeu um cliente, né? Exatamente. Que ele não vai voltar nunca mais. A gente preza pela qualidade, a qualidade dos produtos e pela higiene ali do local. Legal. E então, de qualquer lugar do mundo, se alguém quiser... A gente vai até lá. A gente vai instalar onde ele quiser. E qual que é o custo dessa franquia? Olha, Bruna, vai depender bastante da estrutura que ele tiver, né? Do ponto. A gente está falando aí de um investimento inicial aí de 60 mil, 69 mil, aproximadamente, até 150 mil, para você colocar umas 3 máquinas. Mas aí vai depender da quantidade de máquina que você vai colocar, né? Legal. Então a gente está falando aí de repente colocar uma, que quem tem uma não tem nenhuma, né? Sim. Você usou, eu já não posso usar mais. Então a ideia é começar ali no mínimo com umas 3. Mas se quiser começar, eu tenho inclusive um interessado que ele já falou para mim, olha, Rogério, eu quero colocar 2, mas eu quero deixar um espaço para futuras máquinas. Eu posso? Pode. Inclusive a minha foi estruturada assim, né? A minha eu coloquei 3, mas eu já tô com a necessidade de colocar mais 2. Então a ideia agora é colocar mais 2 e ter 5 máquinas, né? Então esse é o melhor dos mundos. E R-Lave, é R de Rogério? Exatamente, parabéns. Ficou Lave de lavanderia, ficou ficou fácil. E lave de lavanderia. Legal, muito bom. E hoje aqui no Crema são quantas máquinas? Você comentou? Hoje estamos com 3, mas eu já estou providenciando uma 4ª máquina já,
E aí, bem mais para frente, talvez pro ano que vem, colocar a quinta máquina. Mas a gente já está com a necessidade de colocar mais máquinas, já tá tendo bastante procura, né? Então o volume está grande. Legal. Deixa eu te perguntar. Pergunte. Vamos ver. Deixa eu olhar minha colinha aqui. Tem uma pergunta que eu deixei aqui. Como você vê o futuro de lavanderias no Brasil? Interessante essa pergunta. Eu andei pesquisando justamente, né? Como eu te disse, a aderência foi muito grande, né? Lá no começo, tal. Então, apesar de tantas lavanderias apenas em Americana, o nosso faturamento ele só cresce. Então, assim, era para ter diluído, né? Sim. E não foi isso que aconteceu. Isso demonstra que houve realmente aderência das pessoas, né? E cada vez mais, aí as pessoas estão, o pai usa, aí, aliás, o filho, né? Normalmente começa com o filho, né? O filho ali, solteiro, ou que está na faculdade, não tem tempo, ou aquele condômino que mora num apartamento pequeno, não tem espaço para lavar, não tem espaço para secar, aí ele vai e lava. Aí ele fala pro pai, fala pra mãe, fala pro avô, poxa, lava a R$16,90 um cesto de roupa de quase 10 quilos de roupa. Nossa. Aí todo mundo fala, nossa, mas peraí, tô gastando com sabão, gastando com amaciante, gastando energia, tempo, gastando água e o principal? O tempo. Entendeu? Então, isso fez com que realmente o pessoal aderisse. Quanto custa o nosso tempo, né? Hoje em dia a gente vê, o dia já passou. Entendeu? Você só quer descansar, chegar em casa, comer alguma coisa. Você chegar em casa cansada depois de um dia, né, exausto, você chegar em casa ainda tem que lavar a roupa, ainda tem que colocar para lavar. É lógico que não existe mais, né? É raro, mas você vai ir lá pro tanque, ok. Você colocou lá dentro da máquina. Mas aí você tem que ter o trabalho de colocar, aí você vai gastar com água, vai gastar com energia, vai gastar o tempo, vai ter que colocar, depois você vai ter que tirar, aí você vai ter que estender, aí depois você tem que tirar do varal, e aí pode ser que chova se você morar em casa, se você morar em apartamento, ok, mas vai demorar mais para secar. Então na lavanderia você lavou, em 35 minutos você lava, e 45 você seca. Não necessariamente 45, porque dependendo do tipo de roupa que você for lavar, dá para secar antes. Então vamos colocar um tempo médio aí de 1 hora. Em 1 hora você leva as roupas para tua casa, aproveitando o tempo, né? Porque você tá ali no mercado fazendo uma compra, deixou lá, eu ia te perguntar isso. Então em 1 hora, uma lavagem simples. Você leva tuas roupas dobradinhas, secas e pronta para usar. Porque é muito prático, né? E aí a gente tem um espaço de cowork também, se a pessoa... que tem muitas pessoas, né? Tem vários, inclusive, que vão lá para a lavanderia e aproveitam o tempo, vão até no horário comercial, né? Alguns trabalham em home office, vão para lá, vão lavar roupa, já usa o cowork que tem lá no espaço. Temos um espacinho de cowork lá, com internet, é nosso. Olha que legal. Com internet lá para a pessoa trabalhar. Então a pessoa trabalha de lá, já fica lavando roupa, já leva. Sensacional. Não perde tempo, é muito super prático. Diferencial também. Muito isso, é um outro diferencial. Uma pessoa também. tem ali onde ficar também, já aproveitar. Tem uns assentos para a pessoa ou esperar lá, ou de repente para o mercado fazer uma compra. Quer dizer, a gente está num complexo ali que a gente tem Cacau Show, Boticário, Óticas Carol e tal. Então, a pessoa vai fazer qualquer coisa. Tem roupas ali do lado, do Leandro, né? Tem a da Érica do lado lá de bijuteria. Então, o pessoal dá para fazer tudo, né? Tem a BIP também, que o pessoal quer comprar uma capinha de celular, tá lá também. Tem algum shopping já ou ainda não? Isso onde? Em Americana? Você não vai fazer essa pergunta mesmo, né? Não? Vai surgir. A Americana disseram não tem shopping, né? Mas vai ter um shopping vai agora. Que já tá no projeto, né? Outubro tem o shopping. Não, peraí, você fez a pergunta para mim se nós vamos estar no shopping? Ah, tá, desculpa. Não entendi a pergunta. A gente não... A ideia... Você iria num shopping lavar roupa? Não. Pois é. Não. Então, nós não vamos lá. Eu recebi até o convite, não só para ir para lá, no shopping lá, o 360, Pátio 360. O pátio, né, que é de conveniência. Me chamaram para ir para lá, eu realmente declinei, porque eu acho que é um complexo para você se divertir, vai alimentar, você vai passear com os filhos e tal, você não vai lavar roupa. É um público diferente, talvez, completamente. Né? Então, em shopping eu não acredito muito. E você passa, a pessoa que quer ser um franqueado, você acaba
auxiliando ele em pontos também, Sim, com na verdade, a gente vai pesquisas dar e toda assessoria. Ele vai entrar ele vai entrar com a treinamento, vontade, né? com o desejo de empreender, de ter o seu próprio negócio, e o resto é comigo, o resto é com a gente, com a equipe Porque comercial. o ponto depende muito também, né? Muito. Eu vi esses dias uma maior franquia de açaí que tem e Tudo começa com ponto, Bruno. ele colocou um ponto que não deu certo dentro de um shopping, de um quiosque. Ele falou, não vou desistir, eu só errei o ponto. Exato. E aí ele montou Isso num nós estamos segundo falando shopping. dentro do shopping. Você está falando no mesmo local, dentro do Exato. shopping. Dependendo dos corredores, ele já dá uma diferença. Exato. Imagina, sei lá, de rua. Hoje ele está o mundo inteiro, Exato. que é o Oakberry. É então isso. a história dele, para quem quiser também, é fantástica. Porque o empreendimento dele, como começou, Exatamente. hoje ele franquia para o mundo inteiro. Não, eu trabalhava nessa rede de material de construção. Nós tínhamos uma loja no Vic, né? Tiramos do Vic e fomos pro Tivoli. E aí, assim, já foi uma virada. Saímos de um shopping, fomos para outro e isso. já foi uma virada. Então esse suporte também para conseguir auxiliar a pessoa onde colocar faz toda a diferença. E né? como você falou, de repente dentro até por exemplo, do Crema, nós estamos na entrada principal do Crema. E basicamente é uma entrada que praticamente ali 70% das pessoas entram por ela. Né? Tem a outra entrada lá que eu acredito que uns 30%. A entrada principal ali tem poucas vagas e quase ninguém entra, porque o pessoal gosta de estacionar no estacionamento coberto, né? Então a gente está lá no Crema, com a comodidade no estacionamento coberto, uma comodidade de ter um mercado com um ar-condicionado, né? Um ambiente climatizado. Então tem segurança, né? O Crema tem bastante segurança ali, então você não vai ser incomodado ali. Como alguns clientes já me falaram que vão em algumas lavanderias, de repente está lá lavando, entra um morador de rua e incomoda, aí é meio chato, né? Sim, então você se sente até insegura, né? Então tem muitos clientes que vêm e falam que vêm na nossa lavanderia por causa da segurança, por conta aí de todo esse complexo, dessa comodidade, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Com certeza. Né? Em Americana, 14 unidades, você falou? Em Americana tem aproximadamente aí umas 15 lavanderias. Aproximadamente, assim. Eu contei até a 13ª. Depois já parou de fazer conta. Depois eu parei de contar. E acho que a última aí foi num shopping aí que eu tinha comentado para você. Eu não coloquei, mas um outro colocou. E boa sorte, espero que dê certo. Mas eu não acredito muito porque eu acho que as pessoas não vão num shopping para lavar roupa. Né? Minha opinião, mas... tomara que dê certo, vai depender da divulgação também. E outra, aquela história também, né? Talvez o ponto também, combinado com a dedicação também da pessoa ali, não ornou, né? Então, acho que vai depender muito da divulgação também. Então, boa sorte, espero que dê certo. Acho que tem mercado para todo mundo. Com certeza. É um setor que está crescendo. Eu acho que você me fez a pergunta, não sei se eu fugi, mas esse segmento de lavanderia está crescendo muito. A projeção para o ano que vem é de crescer aproximadamente 20%. Esse ano está com a projeção de 13%. Você me fala, 13% ou 15%, se não me falha a memória. Então, como eu te disse, né? Aqui eu estou falando só de Americana. Nós estamos falando de ter aumentado em 2 anos. Só existia a minha e mais uma. Hoje nós estamos falando dessa quantidade. E meu faturamento ele só cresce. Isso aí. Então... acho que as pessoas cada vez mais estão olhando para o tempo delas, né? Tempo de conseguir fazer alguma coisa em lazer, em poder dedicar um tempo que gere a favor. No começo, né, eu acabei acompanhando, né? Acabei colocando a lavanderia em paralelo ao trabalho de CLT que eu tinha, como eu te disse, né? Então a ideia é que fosse autônomo, aí que o negócio realmente começou a crescer, começou a dar uma outra proporção. Aí, finais de semana, eu trabalhava de segunda a sexta, finais de semana eu acompanhava e eu vi muito feedback das pessoas com dúvida, né? Eu já vi isso nos Estados Unidos, já vi isso na Alemanha, já vi isso na Europa. E, poxa, que legal, como é que usa? Então, eu senti no começo que as pessoas tinham um pouco de dificuldade. De resistência. Aí, realmente coloquei uma menina lá que dá todo o atendimento, tem uma paciência tremenda. E aí, deu esse suporte. E a ideia é que ela ficasse só uns 3 meses ali, até o pessoal se adaptar e conhecer e tal. Mas hoje, realmente, é uma pessoa que faz toda a diferença lá, né? Por conta de tudo isso que eu falei. Mesmo, né? Faz esse atendimento, tira as dúvidas, higieniza, limpa,
pega para alguns clientes, por exemplo, a gente também tem um serviço de a R-Lave faz para você, né? Então você vai até a lavanderia e aí você não tem tempo, talvez, de nem colocar para lavar e sequer também descer para colocar para secar. Então ela faz isso para você lá, ela tá lá, você entrega o cesto para ela, ela faz o processo para você, depois você só passa, que aí você não precisa passar depois de 1 hora, você pode ir para casa e voltar, sei lá, às 5 horas da tarde, que ela fica até às 5 ali, sim, aproximadamente, e só pega a tua roupa dobradinha e leva para ela, dobra com muito cuidado ali a roupa, e você só leva a roupa dobradinha para casa. É um sonho, então, né? Quem nunca foi lavar uma roupa e esqueceu a roupa lá, ficou com preguiça de tirar, depois você teve que lavar de novo para tirar o cheiro, né? Já aconteceu de esquecer, mas aí a gente, né, aí é por isso que é melhor deixar e já levar na lavanderia mesmo. Exato. Então hoje tem isso, a gente tem essa esse serviço, a gente tem alguns pacotes também, né? Então a pessoa, por exemplo, a gente tem uns pacotes promocionais, que a pessoa compra um pacote, por exemplo, de 30 ciclos já, eu tenho um desconto, né, para esse pacote de 30 ciclos, então se você colocar aí 30 ciclos vezes R$16,90, 500 alguma coisa, não lembro agora de cabeça, mas a gente tem um pacote promocional do até 12% de desconto, né, nesse pacote. E aí você vai utilizando conforme tua necessidade, né? Eu gero um voucher para ela e aí ela usa conforme a necessidade dela, né? Então acho que é cômodo também. Tem pacote de 10, de 20 e de 30. No nosso Instagram tem lá a comunicação. Como se fosse, então, um cartão fidelidade. É isso aí. E você vai usando com um código que eu disponibilizo, que a gente disponibiliza para a pessoa, e ela vai usando ali com aquele código. É um voucher, né? Você paga com voucher. Legal. É muito prático. E, Rogério, você passa também o payback, né? O retorno de investimento para os franqueados? Sim. O nosso payback está entre 12 e 15. A minha ficou em 12 meses, né? Olha. Então, gera aproximadamente aí entre 12 e 15 meses. Então, é rápido mesmo. É um dos menores. Nós estamos falando aí de, por exemplo, como eu te disse, é o setor que mais cresce no Brasil. A gente está falando aí de um lucro líquido de 40 a 50. Eu acho que em um negócio de franquia não tem nenhuma, pelo menos que eu conheça, não tem nenhuma que dá um retorno desse, né? E aí com baixo investimento, e aí sem funcionário e tal, que é a proposta, né? Mas se você quiser, não vai onerar muito o teu custo operacional. Visão diferencial. No meu caso, ainda com uma funcionária, eu estou te falando com uma funcionária, ele fica ali, para mim, a lavanderia em 45%. Muito bom. Então, faz toda a diferença, né? Então, hoje só não quer empreender, só não empreende quem não quer. Porque hoje, realmente, dá para financiar. Aí você fala assim, poxa, uma pessoa não tem 60 mil para colocar dá para financiar, né? Dá para a gente fazer. A gente tem os fornecedores homologados, que faz ali uma condição especial para a pessoa, dá para parcelar até 18 vezes. Então, assim, só não empreende quem não quer. As facilidades estão aí. Estão aí. E a gente oferece elas para o franqueado. Isso aí. Bom, você gostaria de pontuar mais alguma coisa, falar... Olha, Bruna, eu acho que é isso. Quem quiser realmente ter uma lavanderia, ser dono do seu próprio negócio... Como ele pode te achar aí? Estamos no Instagram, né, no @rlave_lavanderia. Estamos também no link, se ele quiser também entrar no link na landing page nossa, que é franquias.rlave.com.br, né? Então ele vai lá, faz um cadastrinho, né? A gente pede alguns dadinhos ali para o cliente, nome, telefone, e aí a gente entra em contato com a pessoa. Então a gente está nesses canais aí, além também do site, né, da R-Lave, e aí é só entrar em contato e a gente vai passar todos os detalhes, como valor de taxa de franquia. Detalhe, boa pergunta. Estamos aqui, né, na Expo Debs, tal, e aqui uma condição especial para quem, né, nos procurar. A gente está com a taxa de franquia de 50%, né? Então a gente reduziu a taxa de franquia em 50%. O nosso custo de marketing, ali, a taxa de marketing, ela está fixa, a gente fixou, né? Normalmente algumas lavanderias trabalham com percentual. A gente até ia fazer, mas aí a gente entendeu que
seria interessante também até para a pessoa ter uma segurança e tudo. E a ideia é que realmente o franqueado ele tenha bastante sucesso. A gente não quer realmente ter nenhum favorecimento nisso, no retorno do franqueado. Sim. E aí a gente tem uma taxa fixa, né, de royalties, tá? E uma taxa fixa também de marketing. Aí quem quiser saber esses valores, aí nos procure, tá? Entre em contato e aí eu dou mais detalhes aí para os interessados. Isso aí. Então aproveite, você que quer empreender aí, abrir uma franquia. Procure o Rogério aqui na Expo Devs, nossa 9ª edição na FIDAM, hoje até às 9 horas. Caso não dê para vir hoje, entre em contato aí com ele nas redes sociais, Exatamente. no Instagram. Sucesso, WhatsApp, hein? 19 8904, peraí que agora 19 98904 1616. Tá Isso super aí. facinho também, manda um WhatsApp lá e aí a gente retorna também. Dá para Uma conversar super por esse oportunidade, hein? Bate É um isso aí. papo com ele. Cara, ó, gente fina. É isso aí, só não empreende quem não quer. Isso aí. Vem pra Obrigada. cá. Obrigado, Bruna. Obrigada, Obrigado Rogério. pelo Foi um bate-papo, prazer, viu? Prazer saber um todo pouquinho meu. mais sobre você, sobre sua Obrigado. história. E sucesso. Amém. Obrigado, viu? Esperamos aí estar na próxima feira aí, o Com ano que vem certeza. com vocês. Eu vi que já tem novidades, né? Isso aí. O presidente já... 120 empresas, vamos colocar isso indústria, aí. comércio e varejo. É isso aí. Obrigada. Vamos estar presentes se Deus quiser. Sucesso. Obrigado, Bruna. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Foi?